Olá, todos e todas bem-vindos. Nós estamos hoje no terceiro episódio da série de debates O Futuro do Jornalismo e o Jornalismo do Futuro, ou o contrário, o jornalismo do futuro e o futuro do jornalismo, que é uma série de debates organizado pela Associação Profissão Jornalista, a APJOR, e nessa edição a gente tem a honra de contar com a presença de uma jornalista, publicitária, mulher de negócios, empreendedora do mundo digital, Luciana Duarte, que vai falar sobre o mundo virando dados. O mundo já virou dados e a informação é o petróleo, o novo petróleo, né, do jornalismo. Luciana Duarte, portanto, ela é uma profissional formada em jornalismo, em publicidade, ela tem MBA em planejamento de marketing estratégico. Durante 17 anos, ela atuou como jornalista e líder de equipe de várias publicações segmentadas em agronegócio, em construção civil, transporte e logística. Num determinado momento, ela, com seu olhar muito pioneiro, viu que o jornalismo estava tendo uma grande revolução e criou uma série de debates sobre o que seria o jornalismo do futuro, e ela acertou assim barbaramente. Às vezes ela deixa a gente até um pouco desanimada, mas ela sempre está se reinventando, e é por isso que hoje nós convidamos para que ela pudesse falar conosco, porque ela se transformou numa grande estrategista de monetização baseada em dados, e ela percorreu vários países para se especializar em integração de dados, em inteligência artificial, realidade aumentada, e ela vai falar um pouco sobre o panorama do jornalismo nos últimos 10 anos e, principalmente, com sua visão escrutinadora, ela vai mostrar uma luz para a gente. Espero que muito esperançosa, Luciana, ou não, vamos ver, que aponte como que nós, profissionais do jornalismo e da comunicação, podemos transitar nesse mundo que está mudando tanto no mundo dos dados. Luciana, muito obrigada. Você está falando desse frio aí monumental da neve nos Estados Unidos, bem cedinho, onde você nos recebe nessa manhã de sábado, e nós temos a honra de contar com a sua presença, com os nossos colegas, e aqui abrindo o nosso seminário, eu passo a você a palavra, Luciana, com toda alegria. Muito obrigada, Darlene. Obrigada, pessoal. Espero que seja bastante produtivo aqui para vocês que vão absorver essa informação agora, absorver essa informação daqui a pouco no YouTube, quando a Pjor deixar disponível a mensagem. Primeiro que eu fico muito honrada, apesar de eu estar afastada do jornalismo há 10 anos, eu nunca abandonei a raiz, que é a informação, né? Eu acho que a principal causa de eu estar aqui foi a Darlene e a Mara me conhecerem justamente nessa transição, né, entre a internet e o próprio jornalismo. Isso praticamente há 8 anos atrás já acontecia um movimento muito forte, e dentro desse movimento a Darlene e a Mara foram vendo algumas coisas que eu antevia sacramentarem, né, propriamente ditas, a inserção da obrigatoriedade do jornalismo não ser só informativo, do jornalismo ser principalmente persuasivo, algo que nós, enquanto profissionais da comunicação, odiamos ser, né? Não gostamos de ser aquele vendedor da notícia, e sim aquele informador. Então, conforme a gente vai caminhando pela raiz da informação dentro da internet nesses últimos 10 anos, e notoriamente por vocês que estão ainda atuantes na profissão, houve uma transformação gigantesca. E essa transformação nos levou, como comunicadores, a nos adaptar. Então, eu, Luciana, depois de 17 anos de carreira, vi um mar de oportunidades na internet antes mesmo da chegada do marketing digital. As empresas caminhavam numa corrida de cavalos, né, para fazer os seus sites virarem blogs.
há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? E esses blogs, eles eram conteúdos consistentes que precisavam necessariamente serem indexados na internet para que houvesse uma relevância significativa dessas companhias e essas companhias pudessem, obviamente, estarem no radar das pesquisas humanas, né? Então, como se indexar o conteúdo? O SEO, que todo mundo agora já sabe, não é um bicho de sete cabeças, mas eu diria que 15, 10 anos atrás, para nós comunicadores, era um bicho de sete cabeças, nos exigiu nos adaptar, né? E dentro dessa adaptação ainda veio em conjunto a rede social, cuja obrigatoriedade do jornalista, que era apenas informar, virou influenciar, né? Então, nós, como comunicadores, já não bastava mais sermos um profissional da comunicação, nós tínhamos que ser um profissional da comunicação, um influencer digital e persuasivo naquilo que nós noticiávamos dentro de um contexto da rede social, porque a rede social ela não era um jornal a céu aberto, ela não era um lead de notícia, e ela tinha que ser obrigatoriamente um gerador de clique, né? Como propriamente todo mundo rotula. E aí que tudo começou, né? Informar já não era mais atuar. De certa forma, não era mesmo, porque nós tínhamos profissionais agregando na área de comunicação, mas nós também tínhamos amadores que estavam chegando e virando verdadeiros repórteres, que até hoje eles estão. Inclusive, o que está mais na seara do debate aí no Brasil é os influencers se tornarem profissionais do mercado digital, quase que como os comunicadores oficiais da notícia. E, de fato, dentro dessa linha do tempo, nos últimos 10 anos, eu venho batido numa tecla para os empresários que apostaram milhões e fortunas em influenciadores, que essa profissão iria acabar. E sim, os influenciadores, eles têm, sim, uma janela de oportunidade hoje, na minha visão, mas eu não acredito que essa janela de oportunidade ela perpetue por muitos anos no mundo digital. Nós vivemos gerações e eras, e eu não acredito que todas as gerações e todas as eras que virão, né, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, eles vão alimentar a internet dessa forma. E aí a gente entra numa grande discussão, né? O que o mundo está se tornando? Que de fato esse mundo está se tornando. Eu disse para a Mara que eu gostaria que aqui na minha palestra a gente tivesse um pouco de troca. Cada vez que eu debatesse 3 tópicos, eu iria abrir para questionamentos para ver se a gente consegue, numa teoria bastante prática, inserir esse contexto no nosso dia a dia. Então, eu pergunto para vocês que já atuam no mercado, sejam há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, o que vocês mais têm medo desse futuro? O que quando vocês olham para o que vocês já tiveram que aprender, o que vocês acreditam que ainda pode acontecer? Rafael e Ângelo, que chegaram por aqui. Eu vou permitir que vocês me deem esse retorno. Qual é a visão de vocês dentro desse panorama que eu desenhei aqui nos primeiros 5 minutinhos? Eles estão comigo? Sim, devem, daqui a pouco aparece. O Rafael não está podendo falar aqui com a câmera desligada e o microfone, mas eu queria tomar a dianteira e fazer um pequeno comentário. Quando você faz essa sua primeira apresentação, Luciana, o que mais me ocorre é falar sobre o papel do influenciador. Eu vejo, eu vou citar uma pessoa, não sei se nos Estados Unidos você acompanha, mas a Virgínia, por exemplo, que é uma pessoa que
que surgiu e que não, propriamente não é muita coisa assim que você saiba classificar, embora seja uma excelente comunicadora, ela, ela, ela rouba a atenção, digamos, ela é uma enorme concorrente. Então, nós concorremos com influenciadores, com Big Brothers. Isso é uma das coisas que mais me assusta nesse momento. Mas quando você diz, eu conheço a Virgínia, eu é, ouso dizer que a influência ela é baseada numa estratégia de comunicação. Então, nada do que ela diz ou tudo que ela diz não está correlacionado aos interesses de negócios dela ou de outrem, né, de qualquer pessoa que patrocina ela. Ah, o que transformou o influencer num grande estrategista digital. Ele não se comunica para influenciar, ele influencia para se comunicar. Né? Ele consegue pegar um objeto e ele vai, dentro desse objeto, influenciando primeiro você a usar. E dentro desse uso, ele influencia você a fazer com que aquele produto seja um sucesso. Então, eu primeiro te influencio, depois eu me comunico com você. Eu diria que a maior arma do influenciador é essa, é a questão que ele coloca dentro de um contexto de uma informação, o fato de que se ele usa, é bom. Né? E por que não você não deve usar? E no antigo passado, não muito recente, a gente precisava que as marcas nos influenciassem comunicando, seja a imprensa, seja numa publicidade, seja numa seara de informações, revistas, jornais, rádio, banner na internet, enfim. Então, o que que a gente tem desse passado com esse presente, né? Algumas coisas tornaram-se obsoletas, porque o poder de influenciar ficou maior do que informar. Então, portanto, respondendo essa questão, Darlene, nós temos uma situação. Será que a próxima geração ou as próximas gerações vão ter esse poder de influenciar? Porque eles estão péssimos comunicadores. Eles se falam pelo WhatsApp abreviando dados. SSS é sim, 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 sim. Não, 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 não é NNN. Eles têm preguiça de escrever, eles têm preguiça de falar e eles ficam o tempo todo no TikTok. Como a minha filha falou, não é TikTok, não é TikTok, né? Então eles ficam o tempo todo ali no Snapchat numa troca de figurinhas de comunicação não verbal. Por isso que eu acredito no fim da era dos influencers para a próxima geração, porque não haverá como seguir, gente, com uma geração que não quer se comunicar, exceto aqueles que se destacarem, que são a minoria. Né? No Luciana, começo da. Pode falar, Darlene. você quer falar antes, Mara? Não, pode. O Rafael Rodrigues Pereira, ele coloca aqui um questionamento, uma reflexão, Luciano, eu vou ler para você. Hoje em dia, muitos influenciadores acabam ocupando um espaço que antes era do jornalismo, mas sem o mesmo compromisso com checagem, contexto e responsabilidade social. O problema não é existir influenciador, e sim quando opinião, interesse comercial, desinformação passam a valer mais do que informação de qualidade. Ao mesmo tempo, o jornalismo precisa parar de competir por likes e voltar a fortalecer seu papel de informar com profundidade, ética e interesse público. Se eu entendi bem o que você afirma, nós temos dois cenários que são antagônicos. A gente, na verdade, começou a competir por like porque as empresas começaram a vender like como publicidade. Né? Ah, você deveria anunciar comigo porque o meu site tem tantos visitantes.
Você deveria anunciar comigo porque as minhas redes sociais têm tantos seguidores. Na verdade, e muito bem a verdade, os órgãos de imprensa começaram a vender a ideia de que eles eram muito visitados e isso se transformou em cliques. Nós erramos, nós falhamos amargamente, ou ah, eu diria até que, como empresários, a gente deu um tiro no próprio pé, porque a gente é quem provocou o interesse aleatório na quantidade e não na qualidade. Então, como não se comparar com os influencers digitais que estão aí pouco se importando com a qualidade e muito se importando com a quantidade que vai no bolso dele, entende? Então, quando eu faço um paralelo aqui sobre o que é de fato o nosso ofício, quando é de fato o influenciador ali que não dá notícia, ele influencia o consumo, porque a gente não pode comparar laranja com limão, né? Jornalismo informa, influenciador convence, né? Então, nós Uhum. não, por mais que a gente queira misturar as coisas, né, ou dizer que estamos competindo com eles, nós estamos analisando isso de forma errada, Uhum. literalmente, porque ele não consegue, ele não faz, ele não tem esse papel de responsabilidade de dar uma notícia completa. Como nós, comunicadores, com o nosso ofício e profissão, temos essa obrigatoriedade. Então, Rafael, eu diria para você que para esse cenário mudar, os empreendedores têm que parar de vender likes, porque é eles quem vendem dados. É eles que, quando vai atrás da publicidade, eles alegam quem é que gera mais clique dentro da redação. Não, porque o meu articulista, Ricardo Amorim, ele tem mais de 200 mil views no LinkedIn quando ele solta uma notícia dos Estados Unidos. Ele tem 2 milhões de seguidores no LinkedIn. Então, nós temos que olhar para os donos, proprietários, né, das suas revistas e virar para ele e falar assim, quanto que o dado te vira receita? Eu Né? queria Que pegar é uma eles que vão... carona, meu carona nessa observação dele, porque quando a gente começou, estava todo mundo deslumbrado com a internet no começo, assim, foi ao mesmo tempo uma coisa que pegou a gente de surpresa, muita gente falava que quando trabalhava nos sites, principais sites que abriram naquela época, que furava jornal, que o jornal nunca mais poderia dar uma manchete, mas eu lembro que dentro das redações havia uma pressão de que se o jornalista não tivesse X seguidores, todo mundo ficava achando que ele não tinha competência para se manter no cargo de colunista ou de jornalista e tal. Então, eu acho que houve sim um problema, né, lá atrás, nessa época, de você precisar manter seu emprego, né, e tentar conseguir garantir alguma audiência. Aí que começou a acontecer? Muita gente começou a comprar likes. Você lembra que tinha uma indústria de likes? Assim, era uma loucura, cara. Então, assim, eu acho que a Mas gente existe. ainda existe. A gente estamos num momento onde o jornalismo, infelizmente, ele perdeu o seu valor por causa culturalmente está assim, né? Mas que eu acho que ao mesmo tempo os influenciadores eles querem a reputação da grande imprensa. Eles procuram, eles querem sair no Fantástico, eles querem sair numa revista, eles querem, assim, enquanto os veículos de comunicação ainda conseguirem provar que eles falam e trazem informação que é relevante, quem é relevante tem interesse nesse tipo de mídia. Só que eu ainda acho que a gente está assim no meio do furacão, está ainda saindo né, de parar de ser deslumbrado e pegar com as mãos o nosso papel, que é o que ele falou menos like e mais preocupação com o nosso propósito, né? É, É isso. na verdade, o mundo também se aproveitou dessas oportunidades. Aqui nos Estados Unidos existe uma plataforma chamada Nice Job, onde as empresas pagam essa plataforma para elas influenciarem pessoas a fazerem avaliações no Google. Então, nós estamos o tempo todo, como empreendedores, atrás de ferramentas que nos favoreça a trazer as pessoas na nossa direção,
né? Como eu falei na nossa discussão, na nossa reunião, que tema trazer para cá? O Tabola, que é a plataforma que mais usufrui da internet para plantar informações, e vocês já devem ter visto isso, como eu falei para a Mari e a Darlene, você está lá na timeline do Facebook, o Facebook, como ele vetou muito os jornais que se aproveitavam da plataforma para poder buscar esses likes, então elas noticiavam lá e as pessoas estavam ali na timeline do Facebook, e de repente elas saíam da timeline do Facebook para ler aquela notícia e não voltavam mais para o Facebook. Então, o que a Meta fez? A Meta pegou e falou: não, estou cansada de trazer audiência para a minha plataforma e as pessoas usufruírem disso, levando as pessoas para fora da plataforma. E aí nós começamos a guerrilhar por espaços dentro da internet, cujo esses espaços, o mais interessante já eram os dados, não era a informação. Ah, quantas pessoas entram no Facebook? Ah, quantas clicam nos links externos? Quantos saem da plataforma? Quantos? Então, tudo virou dados, entende? E aí a Meta começou a trabalhar com isso. E o Tabola, que já se aproveitava desde das origens da internet para fazer um layout de informação, para atrair uma audiência, para poder pegar o pixel do celular e do computador, porque sim, quando você está lendo uma notícia achando que é um jornal e é uma plataforma Tabola ali colocando algumas informações, e você ficou ali parado lendo, que seja por alguns segundos, a sua API foi capturada, e a partir do momento que ela foi capturada, todo aquele universo de informação começa a ser despejado em cima de você. Então, você começa a navegar pela internet conduzido pelas pessoas que estão sabiamente te levando para mais informação sobre aquela informação que você já estava pesquisando. E aí nossos celulares também avançaram, tudo que a gente fala perto deles, daqui a pouco a gente abre qualquer coisa, seja um TikTok, seja um Instagram, seja o que for, seja uma página do Google, as informações são despejadas para nós, sem que nós façamos qualquer pesquisa. Então, nós estamos numa era em que a gente não controla a informação, a gente não controla os dados, a gente influencia as pessoas baseado neles. E aí, gente, é que eu penso que as coisas se perderam. Porque não se tem mais o controle da situação, né? A única forma de controlar tudo isso, nós perdemos a mão, né? O empreendedor ficou refém dos dados para vender a publicidade. Quem anuncia ficou refém do volume de impacto, ou seja, quanto mais pessoas eu impactar, mais eu vou vender. Números de novo. E quanto mais eu vendo, mais eu faturo. Números de novo. Tudo que era informação virou o quê? Interesse comercial de todos os lados. Quem anuncia, quem dá espaço, quem influencia e quem noticia. Mas o mais impactado em tudo isso foi o próprio jornalista, porque o próprio jornalista, ele viu o seu salário, que era lá em cima, derrubar. E isso, quando eu saí da área, 17 anos atrás, eu era editora, e quando editora, eu tinha um bom salário. Quando começaram a me ofertar R$ 100 por página, gente, acabou. Eu falei, essa profissão que eu amo não vai me sustentar no futuro. E, de fato, não sustentam mais. A maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem ter mais os seus maravilhosos reconhecimentos salariais, né? Porque, afinal de contas, essa era a recompensa. Era ter um bom salário, era ter o quê? Um reconhecimento. Então, nós estamos agora dividindo o palco, dividindo a receita, e pior,
tendo que nos sacrificar enquanto profissionais, né, da comunicação para nos achar nessa seara da informação, sendo que nós éramos os grandes comunicadores. E aí vem essa questão de como que a imprensa, então, poderia se contrapor aos influencers. A imprensa dá espaço para eles. A imprensa diz que eles são influenciadores. A imprensa adora falar deles. Então, eles viraram celebridades, né? Então, tudo virou notícia por interesse. E aí, gente, não tem como não reconhecer que isso perdeu o controle, percebe? Se eu falar da Virgínia na revista, eu vou ter um monte de gente lendo. Olha a cabeça do dono. Um monte de gente que são os influenciadores dela lendo a minha revista, porque são fãs dela. E antigamente, vocês sabem disso, num caderno de cultura, a gente ia atrás de um Roberto Carlos, a gente ia atrás de pessoas famosas, um Milton Nascimento, porque eles, óbvio, ia dar muita leitura, o jornal ia vender um monte aquele final de semana. Gente, a receita do bolo é igual. Não mudaram os ingredientes. O que só aconteceu é que tem muitas pedras no meio do caminho. Ninguém está sabendo lidar com essa situação que ficou incontrolável, literalmente incontrolável. Então, Luciana, antes de você prosseguir, eu só queria fazer o comentário, ler aqui o comentário do Rafael. Vivemos uma era em que a informação e os dados circulam em velocidades ilógicas que escapam ao nosso controle. Os algoritmos decidem o que vemos, as plataformas mediam o que sabemos e o poder informacional se concentra longe do público. O poder hoje não está só em informar, mas em organizar, filtrar e direcionar o que pode ser visto. sim, o poder realmente está na velocidade da informação. E essa velocidade, ela é uma velocidade que, inclusive, acompanha a atual geração. Eles preferem pílula do que a própria informação completa. O maior desafio hoje das empresas é transformar a informação em pílulas. Todo um jornal e uma revista virá snacks, que a gente chama na internet, que são aquelas micro. Os vídeos de até um minuto e pouco, para que eu consiga despertar interesse naquele conhecimento. E quando a gente olha para o Brasil, diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos a plataforma predominante é Facebook, no Brasil a plataforma predominante é o Instagram e agora mais recentemente o TikTok. Aqui tem TikTok, mas é bem menos, né, do que... Tem tendenciosamente uma observação, um olhar que eu tenho para esse mercado, que o Instagram aqui ele não tem a força do TikTok. O TikTok é mais, vamos dizer assim, usual para todo mundo. Perde-se muito mais tempo numa timeline de Facebook, numa timeline de Instagram, numa timeline de um TikTok, do que propriamente abrindo um jornal. Eu tenho certeza que, se for abrir os dados dessas empresas, dos maiores jornais do Brasil, dos maiores jornais do mundo, o número de pessoas que clicam nesses sites caíram absurdamente e isso nunca vai ser divulgado, porque seria um grande tiro no pé dessas empresas. Então, sim, nós estamos vivendo a era da informação rápida, nós estamos vivendo a era de dados e nós estamos vivendo uma era que nós nunca antes tínhamos visto no mundo. O que, de fato, leva as pessoas a buscarem informações. A internet virou uma grande biblioteca, uma grandiosa biblioteca. Aquela que antes nós saíamos de casa para ir nela. E hoje ela nem existe mais, praticamente. Aí as crianças estudam mais do que as crianças daqui. É inacreditável
como o terceiro mundo bota o primeiro mundo no ranking. Gente, vocês não têm ideia o quão ruim é a escola pública nos Estados Unidos. E aqui não estou eu para descer a lenha num país que está classificado como primeiro mundo, mas que o interesse educacional está num outro patamar, entende? Então, as pessoas, elas praticamente consomem a informação dentro das plataformas e não nos jornais. As crianças estão sendo influenciadas a lerem jornais nas escolas. Elas estão sendo influenciadas aqui nos Estados Unidos a irem atrás da informação, a entenderem a informação, porque está ficando obsoleto essa ferramenta, que é assistir TV e ler jornal nessa geração. Então, são desafios, Rafael, homéricos, que enfrenta-se não só do lado daí, né, como comunicadores, como do lado de cá, como influenciar uma geração que não tem interesse na informação. Eles não têm, porque está tão divertido aquelas pílulas, aqueles snacks. Eu diria que hoje, se eu tivesse que dar uma receita de bolo para os jornais, para as revistas, para os rádios, melhorem as suas pílulas. Elas estão péssimas, porque como comunicadores a gente não tem o menor interesse em melhorar isso. Não temos. Então deveriam melhorar as suas pílulas, né? Se todo mundo está engolindo a informação em 1 minuto e 30, produz informação em 1 minuto e 30. Em 1 minuto e 30, um influencer convence você a comprar um lápis, uma borracha, né? Então, aprendam a dar notícia em 1 minuto e 30. Não, e se você pensar 1 minuto e 30, são 3 comerciais de TV, que cada comercial tem 30 segundos, correto? Para Mas você ver que a receita é a gente velha. não tem o poder de síntese, a gente não nasce com o poder de síntese, a gente escreve textão. Muito! Então, exatamente. Então, assim, essa geração não vai ler textão, galera. Essa geração não vai. Então, para onde nós estamos indo? O grande debate é que não é que não sabemos, nós não queremos ir. Nós odiamos conteúdo raso. Nós odiamos comunicar de forma rasa. Nós odiamos não ser profundos. Mas, no fundo, jornalismo não é poesia, gente. Não é se tornar um profissional poético. Jornalismo é informar. E é possível informar em 1 minuto e 30. É possível. É catastrófico, mas é real. É muito real. E aí, como que os jornalistas poderiam, então, se aproveitar de usar esses dados, então, que nós estamos falando aqui a favor próprio, né? Se um Estadão, uma Folha e qualquer outros veículos de comunicação, eles estão, de fato, atrás dos seus likes, atrás dos seus seguidores, o que é que, de fato, eles têm feito para prender essa galera dentro das suas plataformas, se não só apenas fazer o feijão com arroz? Qual a opinião de vocês? O que os jornais e as empresas de comunicação, afinal, têm feito para transformar os dados que eles têm, né? Que eles têm. Eles sabem quantas pessoas seguem, quantas pessoas clicam no site, quantas pessoas clicam em determinada notícia. No final do dia, tem-se um apanhado de informação. Mas o que eles fazem com isso? O que eles fazem com esses dados? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que eles ainda não aprenderam a usar para melhorar a performance financeira, porque a gente não tem quem faça isso, né? Não sei se eles teriam, por exemplo, um parceiro estratégico para fazer isso, acho que estaria, porque a gente não foi criado para ter, não foi assim, treinado em nenhum lugar para saber lidar com dados, né? E o que fazer com eles? A gente recebe e fala, nossa, que legal, mas e aí, né? Eu acho que, infelizmente, ainda é a maneira como a mídia em geral utiliza dessas informações. Infelizmente, porque ela poderia usar
visando dar um salto, visando melhorar a sua performance, né, em todos os sentidos, né? Essa é a maior fragilidade do jornalismo, Darlene. Você que queria a resposta para tantas perguntas. A maior fragilidade do jornalismo é ter dados e não saber o que faz com eles. A maior fragilidade da imprensa brasileira e mundial é não saber fazer nada com tantos dados e muito menos como manuseá-los. Qual é a situação? Ah, eu falei da Virgínia. Deu 2 milhões de cliques. Eu preciso falar da Virgínia de novo. É assim que andam analisando dados. Pela quantidade, infelizmente, não pela qualidade. E isso é terror, 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 porque se eu estou indo pela quantidade, não pela qualidade de dados, porque as qualidades dos dados seria eu estratificar o seguinte: quem de fato é a minha audiência, né? E estratificando isso, eu não acredito que a imprensa faça isso, estratificar os dados para enxergar essa fragilidade, para enxergar de fato aonde eu posso melhorar, né? Aonde eu posso performar a minha empresa de maneiras que esses dados eu consigo, inclusive, comercializá-los, porque, afinal de contas, o volume que eu recebo, ou a audiência que eu tenho, ela não está em todo lugar, porque ela não consegue, pelo número de informações, estar em todos os lugares. Ela não consegue. Quem está lendo Estadão e Folha impresso, guardava nos seus armários, levantava e ia tomar o seu café. Agora não, a pessoa senta numa cadeira e pula do Facebook para o Instagram, do Instagram para o LinkedIn, do LinkedIn para o TikTok, do TikTok vai no Twitter, depois volta, pula de novo, que pula de novo. Ai, não, mas essa notícia eu quero ver como é que tá no Instagram. Ah, não, mas agora eu também quero ver se no LinkedIn tá falando disso. Ah, não, vai pulando, pulando, pulando. No final, quando você bota o celular na mesa e você vai tomar aquele café, você tá com a cabeça assim, ó, pum, 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 sem saber o que fazer com aquele volume imenso de informações. Entende? Então, gente, além de tudo, nós temos o desafio da absorção do conteúdo. Temos que ser raso, né? Temos que ser raso. 1 minuto e 30 é ser raso, né? Temos que ser raso e temos que ser convincente, porque senão a gente perde a visita. Se a gente perde a visita para quem? Para o A Virgínia. outro, né? Para o outro. O outro é o influencer. Luciana, de novo, Rafael, muito obrigada pelos seus comentários, Rafael. Eu vou ler mais um comentário dele, se você me permitir, eu quero fazer um comentário extra. Na prática, o jornalismo ainda usa pouco o potencial dos dados para melhorar sua própria performance. Métricas de audiência, que seriam cliques, tempo de leitura, engajamento, são mais exploradas do que os dados jornalísticos em si, o que muitas vezes orienta decisões editoriais pelo alcance, não pela qualidade informativa. Há avanços no jornalismo de dados e no uso de analytics, por exemplo, que são as ferramentas de análise de dados, para entender público e corrigir rotas. Mas isso ainda é desigual e tensionado por pressões econômicas e algorítmicas. O jornalismo não estratifica dados, é verdade. O problema já não é a falta de dados, mas o excesso desorganizado deles, eu acredito, diz ele. E eu queria emendar, Luciana e colegas, quando eu trabalhava na revista Veja, o que a gente mais gostava de saber é quando chegava uma pesquisa, era rara, viu? Chegava uma pesquisa da audiência e a gente criava naquele processo unidirecional, né, de um para muitos, a gente criava um bom produto jornalístico. Hoje, tudo que a gente queria naquele momento era conhecer o nosso leitor, a nossa audiência. Hoje a gente tem isso ao nosso dispor e como é possível melhor utilizá-lo? Queria que você desse uma luz, Luciana, eu sempre quero luz sua. Por favor. Eu vejo com dificuldade, Rafael, como que as empresas elas poderiam explorar melhor essa, eu vou responder o Rafael
Vou complementar o Rafael aqui primeiro. Eu vejo com dificuldade as empresas usufruírem das informações que elas têm, porque a profundidade dessas informações, elas estão em interpretá-las e não em estratificá-las. Não é porque o meu Google Analytics revela todo o meu público-alvo e todo o volume de visita do meu site, que eu simplesmente acho que eu tenho um retrato maravilhoso para eu pautar a minha audiência. Eu tenho que aprender não só ir até aí, eu tenho que ir além daí. Será que essa audiência que eu estou aqui claramente enxergando que me lê, o meu próximo passo, a minha próxima pauta, o meu próximo tema é de fato satisfatória para ela? E aí vem a questão da pesquisa de mercado. Nunca foi tão importante ter dados, estratificar dados e ir atrás de mais dados. Essa que é a verdade. Por isso que a informação é o petróleo da notícia, né? Da síntese dessa nossa discussão que a Mara e a Darlene quis trazer, né? O mundo virou esse montante de dados e a informação é realmente esse petróleo. Vai escorrendo aí pelas mãos, tanto dado, tanta informação, tudo, e ninguém sabe o que fazer nada com isso. Como que vai fazer? O que que eu... Aí todo mundo fica no simplismo. Ah, não, porque agora no nosso site tem mais mulheres do que homens. Ah, não, mas agora a gente está vendo que a Zona Norte está lendo mais que a Zona Sul. Ah, não, mas em nível Brasil, olha, nós estamos, dentre os 27 estados brasileiros, nós estamos presentes em 9 dos principais dele. Está tudo raso. Se a gente for profundamente olhar esses estados, nós estamos alcançando pessoas 40 mais, 50 mais, e nós não estamos preocupados abaixo dessa régua, e muito menos abaixo da régua de 15. Então, ninguém está preocupado com o futuro, só está brincando de dados com o presente, não há um planejamento, não há uma visão de daqui 10 anos o que vai acontecer. Está todo mundo vivendo hoje, Rafael. E aí, Darlene, eu não sei se eu vou conseguir trafegar dentro dessa análise uma resposta clara para ti. O que eu vejo é que, nesse ritmo, nenhum órgão de imprensa vira mesa, e o palco vai seguir sendo dos influenciadores. E o maior desafio para os jornalistas é transformarem as suas próprias redes num canal de informação. Vulgo Ricardo Amorim. Ele cansou de ser refém dos algoritmos do LinkedIn. Então, E repete, aí, Luciana, qual é a alternativa? não digo que é uma alternativa, porque é casa alugada. Você transformar a sua rede social num canal de comunicação é uma casa alugada. Porque o dia que as redes sociais saírem do ar, como o Orkut, acabou a sua era da informação. Mas eu digo para você que o maior desafio hoje tem sido os comunicadores que, principalmente da imprensa, que nunca tiveram interesse em ir para a TV, é irem para as redes, é falarem em suas redes. Você sabe o quanto isso foi desafiador para ti, né? Sair num vídeo, gravar-se para falar, se comunicar e noticiar e fazer reflexões, ou como a gente propriamente diz na nossa linguagem, compartilhar os nossos divaneios. Nossa, agora eu pensei um monte de palavra em duas línguas e a terceira falhei. Os nossos devaneios ali na rede social. Então, sim, nós temos que aqui olhar do contexto da profissão como comunicadores, do contexto, que é o meu caso, empreendedora, e do contexto desses empreendedores. Há conflitos de interesse. Nós ainda queremos, como comunicadores, sendo da imprensa, nos comunicar, como empresário, faturar,
e, como dono desses veículos de comunicação, vender dados. Eu tenho milhões de cliques, eu tenho milhões de visitantes. É antagônico à discussão do futuro, porque se os interesses não se convergem, como é que a gente vai conseguir ter êxito no meio dessa transformação? Quando os interesses convergirem, Darlene, certamente essa luz no fim do túnel será mais clara. Ô, Luciana, eu queria aproveitar e dizer, quando a gente fala de influenciadores, você falou bastante do Instagram e do TikTok no Brasil, mas eu tenho percebido uma migração e uma valorização de alguns canais autorais, de jornalistas que alguns são ligados a veículos grandes, alguns não, que estão seguindo uma carreira com seus próprios veículos e ganhando prêmios, né, do YouTube, como pessoas que são consideradas pessoas, jornalistas que estão fazendo um bom trabalho. E assim, eu sigo alguns, eu fico até muito orgulhosa desse pessoal. Tem uma mídia também, né, que está tendo uma importância, o ICL está tendo uma importância interessante na prática do jornalismo, e eu acho que talvez, seguindo esse modelo, talvez a imprensa mais tradicional possa também criar de novo essa ligação com o grupo, que você fala, eu quero ler aquela matéria, eu quero ler aquele artigo, eu quero ler aquela coluna, porque no YouTube está se construindo essa reputação de jornalistas muito bons. Eu te mandei o do Fernando Hessel, né, que é o observador da Casa Branca. É um cara que ele assim é totalmente assim, ele fala o que ele quer, entendeu? Ele não fala o que a empresa jornalística atrás dele quer, né? Então, assim, eu acho que é criar, da mesma forma que tem esses influenciadores que falam o que querem e tem os seus motivos para falar o que querem, a gente pode criar um exército de influenciadores jornalistas que são muito bons da licença e começam a trilhar um caminho de credibilidade e valorização da profissão novamente. Acho que a nossa única ferramenta poderia ser essa. Esse é o desafio que eu acabei de falar, que Uhum. seria transformar essa pílula de conhecimento, não é? É exercer esse poder de síntese e utilizar do que se tem para fazer a informação ser ainda uma informação de qualidade. Mas isso não monetiza vocês. Esse é o fator que é a bad do negócio, né? É muito ruim ralar para gravar, editar, publicar e não ganhar R$ 1 com E isso. ganhar uma placa do YouTube para colocar atrás. Que você tem audiência, mas isso não te diz nada, porque quando você vai atrás de um patrocinador, ele quer o quê? Os seus dados. E os seus Aham. dados que ele não sabe o que fazer com eles. O seu público é mulher, é homem, tá? E vamos discutir ali, né? Aí chega lá na empresa, faz uma reunião. Gente, eu sou capaz, com a minha lupa de ver. Aí chega lá e fala assim: não, o canal da Mara ele tem 1 milhão de seguidores e a Mara fala muito sobre conteúdo político. O canal da Darlene tem 2 milhões de seguidores e ela fala muito sobre questões ambientais. Qual que é o nosso interesse publicitário mesmo? Então vamos usar o canal da Darlene, é assim, tá? Que vai ser comercializado. Vamos usar o canal da Darlene para atrair, vamos convidar a Darlene para falar dos nossos conteúdos, para que os nossos patrocinadores se interessem para patrocinar o canal da Darlene, moeda de troca pura. E quanto mesmo a Darlene ganha para fazer esse sacrifício? As quirelas que eu quiser pagar. Entendem? Então, isso eu enxerguei muito rápido. Enxerguei muito Luciana, rápido há 15 anos atrás, que iríamos viver de quirelas. Luciana, o Moacir José estava querendo fazer uma pergunta. Por favor, Oi, bom dia a bom todas, dia, bom dia, mas Luciana, prazer. prazer. Estão me ouvindo bem? Sim, Sim. otimamente. Pode Eh, perguntar. eu tive, Obrigado. Eu tive um probleminha aqui que o computador deu uma apagada, voltou, mas eu estava com uma pergunta para fazer no seu comentário um pouco anterior da questão das notícias
do É Possível Fazer Notícias em 1 minuto e meio. Eu fiquei com uma curiosidade assim. Na notícia tudo bem, acho que a gente pode até conseguir. A questão que eu acho que é muito importante é da junção de informações, da capacidade dos leitores de irem poder interpretar as coisas a partir da quantidade de informações que elas vão recebendo ou que elas vão buscando. Então, eu vou pegar um exemplo. Os Estados Unidos invadiu a Venezuela, sequestrou o Nicolás Maduro. Aí é uma notícia que você tem os desdobramentos, tem várias outras que precisam vir atrás, né? Pô, como que fizeram isso? Morreu alguém? Essa história está estranha. Ou seja, você tem que ficar dando notícias de 1 minuto e meio toda hora que você conseguir apurar alguma coisa. É mais ou menos isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o papel das revistas e dos jornais, que era dedicado a interpretar, a ter mais, dar mais profundidade para as pessoas poderem formar a opinião delas e falar, pô, eu sou contra isso, o Trump é um Hitlerzinho, ele não é o salvador do mundo. Para as pessoas poderem chegar a essa conclusão, elas têm que ter uma bagagem de informação, elas precisam ter. E as revistas se propunham a isso. Você acha que no ambiente eletrônico aí, digital, isso pode continuar ou está fadado a acabar também? Ou vamos ter só os comentaristas, né? Tipo o Luiz Nassif, o Breno Altman, o pessoal da esquerda, né? Estou citando só os da esquerda, que é o que eu vejo mais. Mas é isso. Obrigado. Legal. Eu vou dividir essa resposta em duas circunstâncias. A primeira delas é que nós, quando exercemos o papel de comunicadores, nós nos exigimos entregar uma massa de conteúdo para que se seja concluído ali dentro do contexto geral, né, de um modo geral, a opinião por informação, certo? Eu entrego para que as pessoas construam uma opinião sobre essa informação. Eu não sou tendencioso enquanto jornalista, eu apenas sou informativo, mas eu tenho uma obrigação e ofício de entregar um volume suficiente de informações para que se consiga chegar a uma conclusão de que realmente o Maduro foi capturado sem um morto, sem aniquilar nenhuma, vamos dizer, etapa aí da, do planejamento da apreensão dele. Quando você fala em 1 minuto e meio, você, na verdade, já vai chegar atrasado, porque os veículos de comunicação, nós, se usássemos as nossas plataformas para isso, os veículos de comunicação já vai ter dado os spoilers suficientes, já vai ter dado elementos suficientes, e se você tiver que usar as suas redes, você vai ter que ser literalmente opinativo. Como esse jornalista que a Mara falou, de nome, como chama, Mara? Fernando Hessel. Fernando Ele é o Hessel. observador da Casa Branca. E o Fernando Hessel, ele executa muito bem isso na rede social dele, aonde ele pega os fragmentos da informação e entrega de forma analítica. Então, você pode usar esse 1 minuto e 30 para fazer o que você não fazia, influenciar. Entende, Moacir? Esse é um papel que o jornalista ou vai partir para ele, se quiser, que é o que o Ricardo Amorim partiu e faz com excelência, né? Ele pega dados, os Estados Unidos e a China. Vocês sabiam que a China cresceu tantos por cento em 2025 e os Estados Unidos não? O que isso quer dizer? Aí ele vai lá e analisa esse dado. Entendem? Então, se você quiser observar bem o que é que o Ricardo Amorim está fazendo, é exatamente a resposta para a tua pergunta. Ele analisa a informação e entrega em 1 minuto e 30. Ele analisa a informação e entrega em 1 minuto e 30. Esse é o uso da plataforma de maneira estratégica. Isso dá para monetizar, Moacir? Você precisa influenciar bem.
para você virar um influencer. Mas ele faz isso quantas vezes ao dia? Ele entra Ah, com ele essas entra várias vezes. Dependendo várias, né? do dia, ele pode entrar 2 a 3 vezes no dia. Ou se tem uma É, pauta importante, ele fica naquela pauta o dia todo e vai atualizando. Gente, eu tenho uma novidade sobre esse assunto. isso nos A stories, e né? tal. Porque nos stories, porque no feed ele não publica com uma frequência tão alta durante o dia. Se você pegar aqui, eu vou até entrar aqui, o Ricardo Amorim, Uhum. ele tem no Instagram 1,5 milhão de pessoas. Ah, ele publica 22 horas, um day ago, two day ago, um vídeo por dia. Ele Hum, publica. Mas é É, de um um minuto e vídeo. meio? Ou a grande maioria chega. Aqui no Instagram ele não mostra o time. No LinkedIn, eu acredito que é de 1 minuto e meio quando ele solta lá, dá para ver o tempinho ali. O Ricardo Amorim, ele me chama bastante atenção porque ele já era um jornalista mais diferenciado do ponto de vista da informação. Ele sempre foi opinativo, até quando ele escrevia ou ele era repórter da Globo. Ele não entregava só a notícia, ele narrava com um viés de opinar. Ele sempre foi um jornalista com característica de análise de dados. Então, eu admiro que, enquanto todo mundo fazia por onde se reinventar na última era, ele se reinventou muito rápido, o Ricardo Amorim. E ele se adapta muito rápido também, né? E ele ganha palco como palestrante analisando dados econômicos, né? É, e tem Então, que. se nós formos olhar bem, ele é quem mais dos poucos da safra antiga consegue transformar informações em dados e dados em informação. E isso precisa, para os próximos 10 anos, você precisa imaginar que a era da informação, ela, infelizmente, necessita de dados no digital. É E igual tem isso. agora, uma Uhum. discussão aí no Brasil. O Trump quer mandar quantos milhões mesmo de imigrantes? Me perguntaram outro dia. Aí eu falei para ele, 4 milhões. Não, eu li 30 milhões. Não, não tem nem isso nos Estados Unidos, tem 12. Da onde você tirou 30? Ah, mas eu li. Você leu errado. Essa parte é horrorosa, né? É a parte pior que fica esse duelo de. E no fundo De vai ter que ser isso. números. É, Não, de fontes, e de fontes. Da onde que de você fontes. tirou isso? Isso vai ser uma briga Para o importante resto da também. nossa vida. Para o resto da Ô, nossa vida. Luciana, então a imprensa prescinde das redes sociais para poder dar esse salto, né? Porque a gente não tinha redes sociais, nós não nascemos sem redes sociais, a nossa geração, né? E aí a É, nossa. pode falar. Então, eu queria saber se é isso. Acho que até, né? Eu, Prescinde das redes eu, sociais, o que você acha? eu penso que para alcançar a geração futura, sim. Uhum. Para estar presente na geração passada, nem tanto. Porque Tá. a geração passada, dependendo da faixa etária de idade, ainda prefere um bom impresso, uma boa rádio ligada. O Uhum. problema é que nós estamos vivendo 4 gerações em pleno século XXI, né, gente? A tal da Z, a tal da X, a tal da Alfa, a tal da. Outro dia até Uhum. eu fiquei confusa. Mamãe, você é de qual geração? Ai, querida, checa. Mamãe, você é da Alfa, obrigada. E você é millennial, né? Você entende? Ó, milênio, Alfa, X, Z. Rapaz, conta aí para mim, essas 4 aqui quer estar na rede social por causa do burburinho. Ai, fulana, você viu sobre o BBB aonde? Ai, no TikTok.
Aí a outra, ai, fulana, você ouviu falar da Virgínia aonde? Ai, no Instagram. Ai, fulana, você ouviu falar de não sei quem? Aonde? Ai, no Facebook. Você está entendendo? Tem como não tá, porque o mundo Então, está mas narrando a a gente coisa ali. e a gente tem também os nossos cerceadores, né? Porque tem canais que saem do ar de acordo com o interesse desses canais, né? Tem alguns canais que saem do ar. Acabou, tirou do ar, dane-se. Porque eu falo para todo mundo, nós estamos usando na prática do uso capião, porque nenhuma dessas plataformas pertencem, a gente não tem soberania sobre nada da internet, né? Então, tudo que a gente usa é de alguém. Então, a gente alimenta a fazenda do Zuckerberg, a gente alimenta a fazenda do Google, a gente alimenta a fazenda da internet e depende dela para sobreviver. Então, é um jogo meio assim, uma balança meio é, fora, né, do equilíbrio. A gente Compensar. oferece muito e, de repente, o meu canal pode sair do ar. E, e, Acabou. e um comentário, a gente, uma das lutas aqui da Pjor, Luciana, é que o jornalista profissional possa pagar seus boletos com a nossa profissão, não é? É. Mas não ao preço, ah, não vamos conseguir olhar para essa profissão como já olhamos algum dia. Não ao preço dessa paixão. Não ao preço Uhum. dessa paixão. Essa paixão pelo jornalismo, eu já disse isso a vocês duas, é maravilhosa, mas ela não paga os boletos, entendem? Então, assim, não adianta viver dessa paixão. É preciso aceitar que estamos na condição ainda de profissionais, mas com a obrigação de se reinventar. Fato. Sim. O mundo precisa de pessoas com poder de síntese. Gente, vocês não sabem como as empresas se perdem no meio desses dados. A gente. Outro dia falaram assim para mim: como é que você consegue ter esse poder de síntese maravilhoso e em meio segundo você acaba com o ser humano? Porque até ser humano dá para analisar, gente, quanto mais dados. Eu vou dar o exemplo prático do que se refere a esse comentário. Estavam querendo contratar um empresário no Brasil que chegou nos Estados Unidos. E aí chegou-se na sala e falou-se assim: ai, ele tinha uma fábrica X no Brasil e ele chegou nos Estados Unidos com a mulher, quer tentar a vida aqui, então ele conhece, ele domina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E lá pelas tantas falaram assim para mim: Luciano, o que você acha? Aí eu falei assim: antes de eu responder, para não influenciar você, o que você acha? Não, eu acho que vai dar certo. Falei, tá bom. Aí ela falou, mas e a sua opinião? Eu falei, não vai dar certo. Aí todo mundo silenciou na sala. Aí eu falei, com base na informação, ele era dono do que mesmo? De uma empresa. E ele vai se sujeitar a descer 10 degraus, perdão, 10 degraus nos Estados Unidos, só porque ele está nos Estados Unidos? Não vai. Não vai se sujeitar a isso. Eu não dou uma semana. Gente, o cara trabalhou 4 dias e pediu para sair. Dados! Qual que é a informação que se tem? Era proprietário de uma empresa. E o que ele queria? Para mim, xeretar. Entendem? Então, assim, é a mesma coisa. Vamos transportar rapidamente para um cenário da rede social. O que a gente mais faz? Xereta. Xereta o tempo todo, a gente está xeretando o tempo todo, a gente está xeretando pessoas, a gente está xeretando informações, a gente está xeretando conteúdo, a gente está xeretando performance, a gente está xeretando quem está se dando bem, quem está se dando mal, e nisso o tempo vai passando e a gente não vai se posicionando. Pode falar, Márcia. Só acrescentar uma pergunta em cima do que a Darlene falou, que você já tinha falado antes, que você ter milhões de visualizações e a plataforma decide quanto que você vai ganhar, que é uma coisa que você não tem, aparentemente, você não tem como negociar.
E a segunda coisa que a Darlene falou de pagar, tem a ver com o que você falou, mas eu acrescentaria a questão do tempo, né, que você também citou agora. Quantas horas você acha que o Ricardo Amorim trabalha por dia? Só para a gente ter uma noção. Ah, eu não consigo julgar porque ele transita por três áreas, né? Ele ainda é colunista, ele ainda é palestrante e ele senta para fazer a gravação daqueles conteúdos ali para as plataformas digitais. E no LinkedIn, se eu não me engano, ele escreve, porque o LinkedIn ele é mais de conteúdo impresso. Eu É, acredito que ele tem assessoria, eu não acredito que ele seja sozinho, né? Eu acredito que ele tem umas pessoas que reproduz muito conteúdo para ele, então se ele grava, já tem alguém que pega aquela gravação, transforma em texto, leva aquele texto para o LinkedIn. Mas eu não acho que seja menos que 8 horas por dia, respondendo a tua pergunta no fim Poxa, dessa questão. tá, 8 horas tá bom, eu já ia chutar É, 14, sei lá. não, eu acho que não. Eu acho que se você fizer bem a gestão do tempo, porque o que mata no Brasil, gente, isso É a eu gestão falei, também. a gestão do nosso tempo. A gente perde muito tempo no trânsito, a gente perde muito tempo em reuniões e a gente perde muito tempo tentando fazer e refazer porque a gente não acha que está bom. Eu acho que se perdemos um pouco do perfeccionismo, e se você for ver, ele perdeu, né, o Ricardo Morim, ele perdeu o perfeccionismo. Se você perder um pouco do perfeccionismo, você consegue ser altamente produtivo porque você prima pela quantidade e não necessariamente só pela qualidade do produto final. Eu me preocupo com a essência desse produto, que é a informação. Eu tenho que ser. E com a viralização dela, porque a boa informação ela viraliza. O que é a boa informação? Só para destacar, não é aquela que se trata do conteúdo, é a forma com a qual ela foi empacotada. A forma com a qual ele empacota a informação, ela viraliza. Entendeu? Por quê? Porque ele coloca o poder de síntese ali naquele 1 minuto, 1 minuto e 30, no máximo, com começo, meio e fim, a ponto de ser inquestionável o que ele está dizendo, ainda que ele estivesse errado, é inquestionável, porque eu não sei, eu acabei de adquirir essa informação, como é que eu vou dizer que ela está errada? E aí fica inquestionável e eu passo para um amigo. Aí um amigo fala assim: eu não concordo com ele. Mas por que você não concorda? Por causa disso e disso e disso. Aí você pondera. Nós estamos vivendo isso. Não há um debate coletivo sobre a informação. Olha, Moacir, veja bem, eu acredito que naquela ocasião que foram prender o Maduro, sim, houve matança, mas a imprensa não vai divulgar. Olha, eu acredito que eles aniquilaram pelo menos uns 20 antes de chegar no Maduro. E a imprensa nunca vai dizer, não tinha ninguém no local, foi de madrugada. Essas reflexões, Moacir, não existem mais. Entende? Elas não vão existir, a menos que você senta num boteco, senta numa casa com alguém, senta com pessoas intelectuais para debater sobre política e economia. Eu debato muito sobre política aqui com uma profissional que trabalhou no governo e depois ela trabalhou também na ONU, ela também já trabalhou no FBI. E os debates comigo e ela são calorosos, são feitos pelo WhatsApp. Aí, de vez em quando, eu falo para ela assim: o nosso tempo não é raso. Porque ela quer saber do Brasil e eu quero saber mais ainda da América. E o meu tempo é escasso. Entende? Então, eu troco informação com quem tem informações. Essa é que virou a essência da coisa. E quando ela pega um vídeo no Instagram, que ela vê que esse vídeo tem a síntese da informação que ela queria passar para mim, ela não perde nenhum tempo, ela só manda o vídeo. Ela só manda o vídeo. Eu que lute, entendeu? Para absorver aquele conteúdo que ela me mandou. Então, o mundo está prático, o mundo está fazendo a gestão do tempo. E ele, Amorim, certamente sabe fazer bem a dele. Já É aprendeu o verdade. caminho. E quando a gente aprende o caminho, meu amigo,
É muito difícil a gente também não ganhar dinheiro com ele, né? Luciana, nós estamos nos aproximando do final, a gente pode ter um pequeno estouro, mas só lembrando então que você fala para nós que o conteúdo ele ficou mais superficial, que nós profissionais de comunicação devemos trabalhar com essa fragilidade do jornalismo, tentando interpretar os dados e as notícias, principalmente, e tentando trazer análise das informações e entregar isso em 1 minuto e meio no máximo, porque o mundo precisa de pessoas com poder de síntese, e você também falou que a gente está pautado por um mundo onde, nas redes sociais, a comunicação deve primar por quantidade, nem sempre por qualidade, ou seja, quem é mais rápido no gatilho. Essa seria uma síntese do que você falou agora. Sim. Eu queria que você continuasse, enfim, finalizando. Gente, o que mais me dá prazer num debate como esse é conseguir levá-los para um lugar onde vocês não foram ainda. E nesse momento, eu quero levá-los para esse lugar, que é o futuro. O que vai acontecer, a gente não pode sentenciar, mas a gente pode tatear para dizer o seguinte: como jornalistas, nós não perdemos o nosso ofício, que é saber informar, ter o poder de síntese, conseguir transformar informação em decisões consistentes, né? O mundo absorver aquela informação e tomar uma decisão mais consistente. Mas o futuro não vai depender da informação. E é para esse futuro que eu quero levar para vocês. O futuro vai depender de dados. O mundo vai virar dados. E esses dados é quem vai possibilitar que nós exercemos a nossa profissão com mais profundidade. Né? Eu, Luciana, hoje especialista em Business Intelligence, Growth Analytics, que é a essência do que eu faço hoje, me tornei uma pessoa analista de dados. Por quê? Então, por que eu me transformei numa pessoa? Com a minha bagagem foi possível isso. Né? É claro que tem um background muito grande, né? Como eu disse para vocês outro dia, eu não nasci para jornalismo, eu já vinha de uma era, de uma safra, vamos dizer, na minha carreira, que permeou por áreas administrativas de gestões maravilhosas. Área fiscal, área contábil, área administrativa, área de marketing, área de vendas, recursos humanos. Eu já tinha esse background para chegar a me tornar uma profissional na área de consultoria, focada hoje em analisar dados e também possibilitar aí trafegar pelo mercado do cenário de marketing e vendas. Mas o que mais me faz acreditar no nosso, como comunicadores, no futuro da comunicação ou vocês aprendem a analisar os dados, ou vocês vão ficar rifados no meio deles. Né? Então, vocês precisam entender o quanto, seja nas suas redes ou na onde vocês colaboram, a informação de vocês está influenciando quem e o quê. Porque se vocês não entenderem para quem e com quem vocês estão falando, vocês vão continuar só vivendo dessa paixão. Entendem? Então, se vocês souberem interpretar dados, se vocês entenderem o que fazer com esses dados, e se vocês se usufruírem, né, das informações que esses dados trazem, e eles não trazem pouca coisa, né? Se uma empresa grande, ou de grande porte ou de pequeno porte, ela traqueia tudo e ela tem tudo evidenciado, e ninguém analisa isso, inclusive você
Para quem que você está falando, então? Nem você sabe? Como é que você vai influenciar? Como é que você vai é, gerar importância para você mesmo, para aquele veículo ficar dependente de você? Você que tem que ser a estrategista do conteúdo. Não é só a pauta mais, gente. Não é só a pauta. Vocês têm que aprender a analisar o que está em torno do reflexo dessa notícia. Antes, então, se havia a pauta, se havia apuração e se havia notícia. Voltávamos para casa, morríamos, dormíamos, acordávamos e fazia mais do mesmo novamente. Hoje não mais. Ou vocês voltam 2 passos para trás. Espera aí, quanto que essa notícia influenciou? Quem que eu impactei? Qual foi o público? O que aconteceu? O que isso fez mais que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? E essa análise ela é de fundamental importância, porque é ali que você estratifica quem que você impacta. É ali que você descobre, peraí, então quer dizer que eu influencio pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais? Será que esse veículo que eu estou trabalhando, ele tem essa predominância de leitores ou a minha rede tem essa predominância de leitores? Será? E aí você vai construindo a sua relevância, e aí você vai se tornando um influencer de peso. Como muitos jornalistas entenderam isso, eles estão faturando. A Amorim entendeu isso, né? E tantos outros como ele entendeu isso. Eu preciso entender os dados para eu saber quem eu vou influenciar. Entendem? Eu só citei o Amorim aqui porque é mais comum, né? Eu não foquei em trazer outros exemplos, e porque também ele tem um grande destaque, porque ele usou, sim, Mansi, vou lhe dar o poder da palavra, ele usou a plataforma certa, que foi o LinkedIn, ele só está indo para o Instagram agora. Pode falar, Mansi. É só uma pergunta com relação ao que você falou sobre pesquisa, né, que é importante para saber o que você está falando agora. Para quem que eu estou escrevendo, está tendo impacto, né? Como é que está o pessoal está usando, o pessoal que de pesquisa, como é que estão as empresas de pesquisa, estão indo bem, aumentou o campo delas, as empresas e os jornalistas estão conseguindo fazer pesquisa. Porque as pessoas recebem e-mail todo dia de empresa. Você foi fazer uma consulta médica, pesquisa de satisfação. É óbvio que não é a mesma coisa, mas eu tenho a impressão de que as pessoas também não querem ter muito tempo para responder pesquisa. Você tem essa impressão também? Não, nós estamos do lado de cá, as empresas elas precisam persistir no uso da inteligência artificial para buscar esses dados sem que haja muita intervenção humana, porque existe sim essa tendência das pessoas não responderem, mas o uso da inteligência artificial tem favorecido muitas empresas a não se preocuparem tanto quanto a pesquisa, e sim com o cruzamento dos dados, do lado de cá, tá? As empresas elas estão preocupadas no cruzamento de dados. Se ela apurar no universo de 1 milhão de pessoas, ela pegar 10% e depois ela utilizar o cruzamento de dados desse 1 milhão, ela chega numa informação, entendeu? Porque ela fez um cruzamento de dados para chegar a uma conclusiva. Agora, no caso do mercado publicitário e do caso dos órgãos de imprensa, esse cruzamento de dados é uma tabela de números, aonde o publicitário, quando vai vender ali o metro quadrado, eu brinco que é o metro quadrado do jornal, quando ele vai vender aquele espaço publicitário, ele alega que aquela página, aquela coluna, aquela editoria, ela é a que performance melhor para o público X.
Ele está cruzando dados de uma maneira fria para vender aquele espaço, percebe? Então, assim, são mundos diferentes, é isso que eu quero te mostrar. As empresas, elas querem cada vez mais entender para quem elas estão vendendo. As empresas que nós estamos falando são as companhias, né? E os órgãos de imprensa, eles estão cada vez mais preocupados em dizer quem estão consumindo eles. Por isso que a análise desses dados, elas são diversificadas. Elas não passam pelo mesmo critério atualmente. E as ferramentas, elas favorecem muito, né? Eu já dei consultoria para 2 órgãos de imprensa, onde eu mostrei, né, ali, analisando os dados, que existia uma tendência que aquela publicação ela fosse uma publicação mais nichada, entendeu? Ela não fosse falando de tudo, ela tinha que ser mais nichada. Ou ela era de fofoca, ou ela era de tudo. Se ela focasse só na fofoca, ela ia ser um órgão mais respeitado, vamos dizer assim. Gente, mas isso não é coqueluche. Quem é a Caras? Quem era a Tititi? Né? Quem era a Playboy? Entende? Aqui nos Estados Unidos, aliás, é uma coisa que eu acho curiosa, os conteúdos de menores de 18 anos, eles não entram no ar. Eu me sinto na China. Aham. E eu falei, e eu percebi isso outro dia, porque eu não sei quem comentou e falou assim: mas a internet aqui não é acessível a tudo. Aí, o que tudo? Aí me contaram essa. Então, assim, da onde que vem esse desejo de matança nas escolas se nem os conteúdos proibitivos são liberados? Por que as mentes são tão vazias? Por que o desejo de matar é tão exacerbado? E da porrada também, tá? Aí ninguém brinca de puxar cabelo. Aqui o negócio tá, a pessoa fica sem cabelo na escola. Entende? Então, assim, uma análise comportamental. São criados e liberados aos 16 anos a morarem sozinhos. Com 16 anos eles podem sair de casa, mas com qual maturidade e mentalidade? A geração do futuro não promete tanto, acreditem. Mas O a que é gente, uma como pena. mãe, É. que pena. E ontem mesmo eu estava falando que o mais desafiador é o interesse deles em trabalhar. Porque para eles e para a internet virou um grande celeiro de trabalho. Ser influenciador, mamãe. Eu vou ser influenciador, mamãe. Os meninos falam isso para suas mães. Né? É igual na era do eu vou ser jogador de futebol, mamãe. Eu vou ser modelo, mamãe. A gente está vendo que a coisa ela está indo para esse caminho, sabe? Do dinheiro fácil. É fácil, eu vou ligar minha câmera, eu vou sair falando. Tem uma menina aqui, brasileira, ela tem Porsche, ela tem Lamborghini, ela tem não sei o quê, porque ela vai, ela influencia. Se é dela ou não, não sei. Não abri a conta bancária dela. Eu sempre brinco assim, gente, você já viu a conta bancária? Não, então não diga que é rica. Aí o pessoal morre de rir. Não foi, Porque não foi, não foi essa menina que foi presa porque a carta estava vencida ou ela não tinha carta? Eu vi a notícia aqui na CBN, em algum lugar, de uma não saberia influenciadora que falava dos imigrantes, e acho que ela foi pega, ela foi presa pelo ICE. E Foi um era. homem, esse foi um homem essa semana. Ah, é? Foram dois, foram dois.
Não, Pessoas Luciana, Exatamente. teve uns influenciadores aqui que eles foram numa casa em Alphaville mostrar como se eles fossem os donos da casa, e não eram. O dono da casa fez a denúncia. Não, essa casa é minha, eles só entraram para filmar, tal. Tá, é Pois isso é. mesmo. Tem O que olhar a Júnior conta do Pena. cara. Tem que olhar a conta. Não, mas isso daí há muito tempo acontece. O influenciador que foi preso e repercutiu essa semana aqui nos Estados Unidos é o Júnior Pena. Ele é um cara que estava nos Estados Unidos desde 2019, ele Ah, tinha sim, mais verdade. de É 400 verdade. mil seguidores e, e ele impactava muito a comunidade brasileira porque ele fazia assim, como que ele produzia conteúdo? Omara, você desistiu dos Estados Unidos? Por que você está desistindo? Conta pra gente. Aí a Mara ia e colocava o contexto dela. E o que você vai fazer no Brasil? O que você está planejando? Como que vai ser seu retorno? Ele era uma espécie de Datena. Eu falei isso outro dia, o pessoal riu. Eu falei, gente, ele era o Datena dos Estados Unidos? Porque, só que ao invés dele ser o Datena que falava da chacina, né, era a morte do amor pela América, entende? E eu comecei a rir, porque quando eu comecei a ver os vídeos dele aparecerem para mim no Facebook, eu falei, gente, ele é o Datena. E ele fazia muito bem. E agora existe uma grande mobilidade para ele ir embora. Para ele ir embora, não, para ele ficar, porque ele não era anti-Trump, porque isso influencia. Isso Uhum. Ao influencia. contrário, ele era favorável ao Trump, é bolsonarista e tudo. Ele era Então. tido como o papai dos imigrantes, né? Que ele ajudava as pessoas a irem para lá, né? Também. E Mas eu não vi essa mulher. Pode falar, Mari. Teve uma mulher também, teve uma mulher que foi, acho que inclusive, aquela que cometeu um ato de homofobia contra um casal gay aqui em São Paulo, aqui no Brasil, não lembro em que cidade, e ela foi pega lá e extraditada, e assim, na verdade ela chegou da Espanha, vindo de um voo da Espanha, viu, Moacir? E aí ela foi pega na alfândega. É, Ô, Luciana, você não quer fazer um encaminhamento? Ó, o Rafael, nosso querido Rafael, está dizendo aqui que é a Jaqueline Ludovico. Eu acho que é exatamente isso. De qualquer forma, Jaqueline Ludovico. queria que você fizesse um encaminhamento para a finalização do nosso encontro, Lu. Foi pego Ah, em muito bem. Viracopos, isso mesmo. Eu não cheguei a ver, Rafael. Obrigada por falar. Vou me. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar antenada. Jaqueline, o quê? Ludovico Ludovico. Vou até deixar foi aqui que pega no depois. aeroporto de Congonhas, eu lembro disso também. É isso mesmo. De Viracopos. Porque não foi Viracopos, essas. desculpa. Perdão. Ah, não tinha visto sobre ela ainda, mas é porque está recente, né? Foi nas últimas 24 horas, não é isso? 19 horas atrás. Não deu tempo, não deu tempo, viu? Obrigada pela notícia. Bom, gente, então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui, até a pedido da Mara e da Darlene, a minha participação como profissional de comunicação, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né, de 2018. Em 2018, eu fiz o CONAJOR, Congresso Nacional dos Jornalistas. E, na época, eu reuni online 9 mil jornalistas para dizer para eles que a era da informação iria tendenciosamente mudar. E de que maneira que iria mudar? Nós teríamos que ser mais persuasivos do que comunicadores. O que mudou de 2018 para cá? Se eu fosse na minha bola de cristal de 2018, aonde eu dizia que SEO iria se tornar um jornalismo persuasivo, né? Iria obrigatoriamente nos transformar num estrategista da informação. E hoje eu digo para vocês que nós, como profissionais comunicadores, porque eu não vou perder essa essência,
né? Graças a Deus eu amo me comunicar e sou grata a Deus pela formação que escolhi, né? Jornalismo, publicidade e marketing. Ah, nós mudamos essa trajetória? Não, nós estamos ainda nela, que é, então, transformar dados em informações e decisões inteligentes, né? Com os dados, você sabe o que fazer com a informação e para quem você vai dar a informação. Não vai ser possível, daqui para frente, falar com todo mundo. Se vocês decidirem ir para suas redes sociais e quiserem se comunicar, vocês vão ter que nichar, certo? Vocês vão ter que falar com quem quer ouvi-los. E o desafio não vai ser falar, entende? Porque isso a gente já sabe. O desafio vai ser quem quer me ouvir. O dia que vocês encontrarem essa resposta, dentro do segmento que vocês atuam, se quem quer ouvir é acima de 30, acima de 40, acima de 50, é qual classe social? A, B, C, D? Quem quer me ouvir? Com quem eu estou falando? E o que é que eu vou falar para essas pessoas? Aí sim vocês vão conseguir que essa pílula de 1 minuto e 30 faça de fato o efeito explosivo que se tem que fazer, que Até é lá, tentativa informar. e erro. Não, eu diria que se você só vai passar por essa tentativa e erro se você não fazer o dever de casa corretamente. Vou explicar de uma maneira mais didática. Você fez agora recentemente graduação do meio ambiente. Você está apaixonada por esse tema? Ele é realmente um tema que você entende que ele é apaixonante para você? Você consegue trafegar, transitar, influenciar qualquer empresa a tomar cuidado com o meio ambiente? Foque nisso. Plante essa semente. Entende? Os Estados Unidos não reciclam, te disse isso. Influencia as pessoas a reciclarem. Entende? Não é uma tentativa e erro, não é falar num deserto. Existem pessoas que não sabem como reciclar. Existem pessoas que não sabem o que fazer com os seus dejetos, com a sua sujeira. Gente, Empresas não sabem, empresas também não gente, sabem. eu tinha 3 lixos na minha casa. Para o metal, aí no Brasil. Para o papel e para o orgânico. Vocês não sabem quanto me dói saber que aqui eu tenho que jogar tudo num lixo só. Tudo num lixo só. E as pessoas não sabem niente, nada de como Gente, reciclar. que subdesenvolvimento, né, Luciana? Não É, estou para pois é. falar mal, mas estou para dizer que eu não estou para falar mal, eu estou para dizer que quem está influenciando essa galera a reciclar? Ninguém. Nem que eu vou reciclar? E aí existe um problema maior, que eu, conversando com algumas pessoas, porque eu fiquei desolada, mas, gente, foi como se fosse uma faca dentro de mim. Como é que eu venho do meu terceiro mundo para o primeiro mundo e eu não consigo reciclar, minha gente? Conta mais sobre isso. Ô, Lu, não tem aonde jogar. Abre um buraco no meio do deserto. Eu queria, gente, morrer. Que Não tem loucura. fábrica para processar, não tem humano para separar, não tem condições. Gente, vamos abrir uma fábrica, vamos fazer um negócio, gente, um mutirão. Gente, me passa tanta coisa pela cabeça, vocês não têm ideia quando eu vejo oportunidade. É um celeiro de oportunidades. É um Olha, deserto do Saara. olha, É um deserto olha do aqui, Saara. a Janes Rocha, nossa querida integrante da diretoria, complementa um pouco do que o Rafael dizia, que a mãe dele fazia ele reciclar, separar orgânico e restante.
e ela está chocada, que ela achou que, no mínimo, os Estados Unidos, como um dos maiores emissores e de poluentes do mundo, eles estivessem mais antenados em reciclagem. Está aí mais uma informação importante, Não, na Jane. Flórida tem um brasileiro, amigo meu, que viu, ó, com uma lupa, Oportunidade. claro, abriu uma empresa e está rico. Muito bem. Nessa área? Ah, bom, que Rico. eu já ia falar que é uma política norte-americana de combate, né? Porque eles saíram do Acordo de Paris e toda essa coisa. De repente eu falei, ninguém vai ter sucesso numa empreitada dessa. Não, tem. Ele está Tem? rico. Está rico na Flórida. Que bom. Tá rico na Flórida. E é um dos lugares que os brasileiros mais vão. Assim, ó, são 57 estados, claro, não permeei por todos os Estados Unidos, eu conheço 9, mas nos 9 que eu já passei, que inclui Washington, Filadélfia, Stanford, Newark, New Jersey, agora Charlotte, ah, e mais um pouquinho ali, né, para baixo, dentro ainda do em torno de Newark. Não estados, cidades também. Ah, não estão reciclando, né? Não estão reciclando. E tem o uso exacerbado do vape, né, gente? É o país que mais consome vape. Que É o tem país metais que. pesados na sua composição. Muito E bem, são os Luciana. adolescentes, né? Os Exato. adolescentes. Os E- adolescentes Então, consomem. essa geração X, Rafael, Maxwell, a Y, o abecedário todo, a gente queria te agradecer, Luciana. Às vezes você é dura com a sua realidade nua e crua, e ela é muito importante, porque a informação faz a gente chacoalhar, e nós como profissionais da comunicação, estamos 10 ou 20 ou X% à frente no futuro, e a gente tem que se preparar para essas reinvenções que fazem parte, não é? Tem, Tudo é tem. impermanente. E então a gente queria te agradecer. Se você quiser fazer algum comentário final, obrigado pela tua oportunidade, por tudo que você falou, pela presença de todos aqui. E a palavra é sua para fazer o encerramento. Não, Eu quero agradecer. não, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que ela entrou bem no tema mesmo, o futuro do jornalismo, o jornalismo do futuro. Ela nos provocou, colocou ali as questões em dia, e eu acho que a gente está dentro dessa pauta que nos é tão importante, viu, Luciana? Muito, muito, muito obrigada. Fico feliz em contribuir. Eu gosto. A Mara e a Darlene foram pessoas que a minha mudança de profissão me trouxe elas, né? No momento em que eu estava assumindo o palco para dar palestras, treinamentos, tentar chacoalhar os profissionais da nossa área, nichar, no momento que eu estava tentando nichar, ah, eu acabei conhecendo vocês duas. Eu gosto muito, e vocês sabem disso, de debater ideias, de trazer conhecimento, fazer reflexões. Eu espero que não só as provocações, mas as reflexões. Eu fico muitíssimo feliz com o convite de vocês, muito grata por poder ter esse espaço dentro da Apjora agora, que estou associada. Eu sinto que nós temos desafios como empreendedores, porque nos tornamos empreendedores, né? Hoje somos verdadeiros CNPJs, né? Não é possível. Até a Mara falou: tua empresa está aberta aqui? Sim, querida, porque precisa se emitir nota, precisa se trabalhar, precisa se um monte de coisa, né? E dentro dessa expertise, sempre olhando tendência, sempre olhando o futuro, sempre se adaptando, eu diria que vocês precisam ainda, como o meu congresso online lá atrás disse, o jornalista precisa se reinventar. E para se reinventar, vocês precisam aceitar um monte de coisa de tudo que foi dito aqui e um monte de coisa ainda que está por vir, né? Chego
ousarem dizer que se vocês não estão estudando sobre isso, vocês estão perdendo um tempo precioso da vida de vocês, porque precisa estudar sobre isso. Precisa. Por causa da tendência de mercado, por causa da geração que está vindo aí, e porque não está decretada a nossa morte, né, minha gente? Não vamos morrer amanhã, espero. Mas, assim, vamos ainda perpetuar aí por uns próximas décadas nessa jornada. Então, que todos tenhamos e usamos esse espaço aqui na Apijor, como eu já busquei esse espaço quando eu fiz o Conajor, né? Congresso Online, que é debater realmente e atuar de uma forma ainda melhor dentro de cada profissão, cada área, cada atuação. Espero ter contribuído para isso e muitíssimo obrigado, Darlene, presidente aí da Apijor, pelo convite, e você, Mara, que é maravilhosa também. Nossa Está vida. sempre olhando com esse olhar de contribuir, vocês duas, para os profissionais da comunicação. E quando sair um link, me dá que eu vou divulgar, porque eu mandei para várias Com, pessoas e elas não estando aqui, eu vou deixar elas tomarem conhecimento da causa. com Tá certeza, bom, muito bem, Luciana. obrigada. Hoje já é o pré-carnaval aqui em São Paulo, então muita gente já está na folia. Eu mesma já estou preparando o glitter aqui do lado e queria agradecer você. Esqueci disso! Não, a gente sabe, então por isso a nossa audiência também não foi muito tão elevada nesse momento, mas a gente já contava com isso e nós vamos divulgar o link para que todos possam ter acesso. E só para finalizar, nós na Pijor acreditamos que o jornalismo tem um papel essencial na tessitura democrática, né? Então, Sem dúvida, não vamos perder esse palco nunca, né? não é? Então, Eu só hoje, para viver da informação, eu me permito ler só o que me interessa. É isso aí. muito Então, obrigada. fica a dica: se eu só leio o que me interessa, façam o que interessa a quem você quer que seja lido. Um Beijo, beijo Lu. para vocês todas. Um beijo. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal, que Foi um esteve prazer, presente. Moacir e Rafael, que estiveram aqui tão presente. Muito obrigada por vocês. E o Marlene, Maxwell fica com também. Deus. Ô, Até Darlene, eu mais, só Tchau. gente. gostaria, então, que para finalizar a gravação, só faz a finalização, tá bom? A formal aí para. Bom, Estamos então terminando, né? É. encerramos mais um evento da série de debates, o jornalismo do futuro, o futuro do jornalismo, ou vice-versa, o contrário, porque nós estamos querendo trazer uma luz para discutir essa profissão que consideramos tão cara aqui na Pijor. Obrigada a todos pela presença da Luciana Duarte, nossa palestrante de hoje, e a todos os membros da Pijor e convidados que estiveram por aqui. Obrigada, Obrigada. gente. Muito obrigada. Até mais. Até.